Grande Juliana Rosa, Economia com você. Juliana, saiu o resultado do PIB do ano passado. Se a gente olhar para o número 3,4, é até bonito. Pô, 3,4, projeta aí 10 anos de 3,4, é bom, né? Mas se a gente pegar os 10 anos que para trás, a gente vai ver o seguinte, que o crescimento acumulado de 2015 para cá da economia brasileira foi de 10,3%. Divide por 10 anos, dá 0,98%. Então o Brasil cresceu menos de 1% na média, considerando 3,4% de 2024. O governo pode bater bumbo com 3,4%, eu acho que a gente tem que festejar 3,4%, mas a gente tem que olhar e dizer o seguinte, crescendo desse jeito, que cresce um bocadinho aqui, depois cai um bocadinho aqui, a gente vai levar 3.700 anos para conseguir fazer esse PIB virar alguma coisa expressiva, enquanto o mundo está crescendo mais do que a gente. O crescimento médio do PIB no mundo é maior do que o brasileiro. Este é um problema, né, Juliana? Pois é, a gente pode olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio, né, Eneg, nesse número que o IBGE divulgou hoje. Boa tarde para todos, boa tarde aí para o nosso ouvinte. Certamente um PIB robusto, esse crescimento de 3,4% da economia brasileira que foi divulgado hoje pelo IBGE. E um crescimento bastante homogêneo, porque quando a gente olha aqui os setores que puxaram o PIB para cima, é um crescimento bastante espalhado, que é importante, porque no ano de 2023 ficou muito concentrado no agronegócio. Esse ano aqui de 2024, a indústria cresce com força, o setor agrícola que cai, mas por conta de um problema de safra pontual, esse ano já recupera, e no ano anterior o PIB agrícola tinha crescido 16%. O consumo das famílias foi muito forte, foi um grande destaque aqui do PIB de 2024, a parte de investimentos também veio muito boa, o que é importante para poder mostrar que há uma capacidade maior de crescimento, quando você tem investimento também crescendo. Tem a parte, obviamente, que a gente fala bastante aqui do crescimento do gasto público, que estimulou muito o crescimento econômico, aumentando benefícios, teve precatório, obras públicas. Então, o balanço de 2024 ele é bastante robusto. A questão, Eneg, é o quanto que ele é sustentável realmente, que é o que você traz nesse momento. E o número ali do finalzinho do ano, quarto trimestre, já mostra o nosso voo de galinha já perdendo fôlego. A gente tem ali, historicamente, o Brasil ganha aquele impulso, né? Depois vai perdendo fôlego, não consegue sustentar esse crescimento. Esse crescimento de 0,2% no quarto trimestre, ele é muito fraco, ele vem bem menor do que o crescimento do terceiro trimestre, por exemplo. Crescemos 0,9% no terceiro tri e 0,2% no quarto trimestre, ali outubro até dezembro. Então, claramente, você tem uma perda de fôlego no ritmo de crescimento econômico. Ali no finalzinho do ano, o que mais chama atenção é a queda do consumo das famílias, que tem um peso importante no PIB brasileiro, uma queda de 1%, já mostrando que as famílias estão tendo uma dificuldade de consumo, por conta principalmente da inflação e dos juros altos. Isso dificultando as compras, dificultando o crédito, pressionando o endividamento das famílias. Então, esse dado ali do finalzinho do ano é o copo meio vazio, né? Mostrando que as previsões para esse ano apontam que a inflação e os juros altos vão batendo na economia e fazendo com que o crescimento desse ano previsto mais em torno de 2%. Tem até uma divisão aí, Eneg, se a economia pode crescer mais perto de 2,5% ou mais perto de 1,5%. Ontem foi a divisão, inclusive, naquela reunião que o Banco Central tem com economistas, que são reuniões que eles fazem periódicas, todo mundo concorda que a economia esse ano vai desacelerar. Uns acham que vai desacelerar para 2 e pouco, outros estão mais pessimistas, achando que vai ficar mais perto de 1,7. E o que faz essa diferença entre as previsões para esse ano? É entender o quanto que o governo vai continuar estimulando a economia para evitar uma queda mais forte via
medidas de crédito, FGTS, o quanto que isso ainda sustenta a economia por mais tempo, num patamar ali mais elevado, ou o quanto que essas medidas, por conta da inflação e dos juros, acabam também tendo menos efeito, porque as condições de consumo estão piores esse ano do que no ano passado. Então, Oineg, a gente pode olhar agora esse comecinho de ano como um começo de ano onde o agronegócio ainda vai sustentar a economia, é uma safra agrícola recorde, e isso acaba ajudando outros setores também, setor de serviços, a parte toda ligada a transporte, por exemplo, para escoar essa safra agrícola recorde, mas certamente com uma pancada de juro que ainda vem pela frente, juro indo para 15%, é difícil a gente imaginar que na segunda metade do ano não teremos uma economia com bastante dificuldade de crescimento, inclusive com perspectiva de recessão no terceiro e no quarto trimestre. Então, você pode olhar aí pelos dois lados, né? A gente pode comemorar os bons números, mas olhar com preocupação pela frente, vendo que o governo estimulou demais o crescimento e, historicamente, é o que sempre acontece, né? Isso gera inflação, porque o consumo é estimulado acima do que os investimentos conseguem dar conta da capacidade de oferta, e aí, gerando inflação, as pessoas têm menos dinheiro para consumir e a economia vai caindo. E Agora, é esse o desenho que a gente está vendo já. pois é, olhando para frente, a gente não tem um cenário promissor. E olhando para trás, eu tinha falado dos últimos 10 anos, o nosso crescimento muito baixo, média anual. Se a gente fizer o acumulado, o mundo, a média de crescimento mundial, se você pegar o mundo, cresceu 35% o PIB nos últimos 10 anos. A Índia conseguiu crescer 77%. Os Estados Unidos cresceram 28%. A Coreia do Sul, 29%. De 2015 para agora, né? A Indonésia, 51%. E o Brasil, esse número patético que eu falei. Quer dizer, o Brasil é um país que não cresce na comparação com o mundo. Quer dizer, por que o mundo, nas várias culturas, nos vários sistemas, aqui tem país parlamentarista, país presidencialista, semipresidencialista, aqui tem país de várias orientações étnicas, aqui tem país de vários continentes, aqui tem país com várias matrizes e composições, e alguns com mais recursos naturais, outros com menos recursos naturais. Por que todos os tipos de países podem crescer mais do que o Brasil? O que nos condena, Juliana, não é a falta de minérios, não é a falta de matéria-prima, não é a falta de mão de obra, não é a falta de área, não é a falta de energia. O que acontece? Que a gente está num nó, e não é um nó do Lula. Esse nó está na mão do Lula agora, mas era o nó do Bolsonaro, era o nó do Temer, o nó da Dilma, o nó o nó. O Brasil não cresce. Crescia lá atrás, saindo de uma base pititica, mas agora a gente não consegue. E a Coreia do Sul vai passar a gente. A Coreia do Sul, que tinha 0,1% do PIB global, quando a gente tinha 1,6% do PIB global, quando a nossa economia era 16 vezes maior do que a deles, eles vão passar a gente, o que é inacreditável pensar que a Coreia do Sul vai ser uma economia maior do que a brasileira. Juliana, eu tô angustiado. Lógico. Oi, Neg, a gente sabe que tem gargalo que não acaba mais, né? Quando a gente compara, por exemplo, com a Coreia do Sul, como você está trazendo, educação, certamente, mas todo o planejamento para poder tornar a indústria competitiva, a indústria ir para o mundo de forma a competir com tecnologias e tudo mais. Então, foram caminhos que o Brasil foi tomando que nos trouxe até aqui. Hoje, certamente, a mãe de todos os problemas é a questão do gasto excessivo, do gasto público excessivo. Isso tem gerado um desequilíbrio das contas de forma a cada vez mais, para evitar uma aceleração ainda mais forte da dívida do país, que faz esse juro ser tão alto, o governo faz o quê? Cada vez corta nos investimentos. E investimento em tudo que você pode imaginar. É menos investimento tanto em questões físicas, estradas, enfim, saneamento e tal, e, por outro lado, o gasto nos investimentos como saúde, educação. Então, em termos de efetividade desse gasto, ele está cada vez pior, né? Ele é menos
positivo para a economia. E aí, se você fica esperando o setor privado vir com um juro caro desse, o setor privado ele tem um desestímulo a investir, porque vamos combinar que um juro de 15%, se você tem dinheiro para investir, você prefere arriscar fazendo um investimento numa construção de uma fábrica, numa ampliação de uma planta industrial, ou você pega esse dinheiro e coloca para render no banco. Essa é a questão. Quando o juro está alto demais, desestimula o investimento produtivo. Então, com esse juro alto, o Eneg, é aquela fórmula, né, antiga. Você estimula demais a economia via consumo, esperando que isso vá acarretar no aumento de produção, no aumento de investimentos, e no fundo é uma fórmula que já foi testada e o investimento privado ele acaba não vindo justamente porque gera inflação, gera juro alto, né? E aí a gente já sabe o caminho que dá. Então a gente acaba repetindo o roteiro, que é crescer muito em alguns anos, e aí a gente nesse momento vê, infelizmente, esse movimento de perda de fôlego da economia, inclusive já evidente aqui nos dados dos investimentos também. É isso aí. Juliana Rosa, a economia é com você. A gente volta a conversar na segunda-feira. Valeu, beijão. Beijão.